Dando também, então, estou meio que enrolado aqui ainda com os... Funcionário travar. Bem-vindo. A minha internet parece que está melhorzinha hoje. Ok, Ila. Olá, Cristiano, é o senhor quem vai mediar as perguntas? Sim, sou eu, doutor Kleber. Eu vou fazer esse processo de filtro. Aqui o nome da pessoa. Eu que agradeço, obrigado. nós que agradecemos. De qualquer jeito, eu tô vendo também, de vez em quando, subindo alguns comentários aqui também. Conversei com o doutor Kleber hoje, já fiz o convite para o Cristiano, doutor, para poder intermediar aqui as nossas perguntas. Boa noite, Silvério. Pessoal aí de outras instituições, sejam bem-vindos à nossa palestra. Saulo, Dalton Serra. Seja bem-vindo, Saulo. Pessoal, a gente só está dando permissão aqui para o pessoal chegar, tá? Vamos dar só um tempinho aqui. Já vou pedindo desculpas antecipadamente aí, que se não foi o coronavírus, alguma rinite alérgica me pegou aí, desde o início da... É rinite, doutor. Tem uns 3 dias já que eu tô assim, já. Nossa, tá horrível. Se for posto de saúde, vai virar corona, tá? Não, mas com o meu histórico de atleta, vai ser só uma gripezinha. Só gripezinha, então tá bom. Sabe por quê? Porque eu tirei justamente essa semana off. Eu falei, numa semana eu não vou malhar. Aí você não malha. Aí o corpo sente. Tudo começa a dar errado. Né? Afinal, academia é atividade essencial ou não? Doutor, Né? eu penso que é. Né? Ela faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Nesse processo mente de isolamento. Compulsão. Exatamente, mente sã e compulsão. Nesse momento de isolamento, nós precisamos ter algum ponto, né, para poder retirar toda essa carga de estresse. Né? Imagino, não sei o doutor, eu tenho 2 crianças em casa, então é extremamente complicado ficar com 2 crianças dentro do lar. Então, você ter um momento para você ali tá retirando todo o seu estresse, puxando um peso, fazendo uma esteira, um exercício, uma atividade, ele faz diferença. Sim, com certeza faz toda a diferença. Não só em casa, como você sair, né, para poder correr ao ar livre. A própria OMS diz que um dos fatores preponderantes para baixa quantidade de atividade física é que as pessoas não treinam em casa. Ninguém malha em casa, ninguém faz exercício nem em casa nem no trabalho. Então, por isso a importância de espaços ao ar livre
e espaços destinados à prática de esporte, segundo a OMS. Não sou eu que estou falando, é a OMS. É, a Organização Mundial de Saúde. Né? Além de todo mundo saber que há uma melhora geral do sistema imunológico contra todas as doenças, inclusive as gripes, em geral, né? E a Covid entra dentro dela. Uma gripezinha. É uma gripezinha, é uma gripezinha. Olha, a Rafael e Renata Rocha já não gostou do papo, já foi embora, saiu da reunião. Deve ser problema da internet. Isso. Às vezes Não, aí, doutor. tô brincando. Eu se sair daqui não é porque eu fiquei revoltado com nada, não. É porque o meu Wi-Fi aqui é meio, como é que se diz, oscilante. O doutor é de qual região do Brasil? Eu sou carioca de nascença. Morava em Copacabana. Até que o Ministério Público Federal... Oi? Ô, Fluminense. Sou carioca, não sou Fluminense. Não, eu até sou dono do Fluminense, mas não gosto de futebol, assim. Tem o título, que herdei. Mas aí o Ministério Público Federal me mandou lá para o Pau dos Ferros e outros lugares desconhecidos do Brasil aí. Mas agora já estou de volta no estado do Rio já. Tá no Rio. Alguém Tá me chamou de próximo de tricolor carioca. Não, agora eu estou perto de casa e tal. E, na verdade, eu nem quero ir mais para a capital, porque do jeito que está, não está dando não. Né? Tá muito complicado já lá no Rio de Janeiro. A violência está muito grande e a tendência agora é intensificar, né? Intensificar, exatamente. Tem que intensificar, porque vem todo aquele discurso, né, de que abismo social, não sei o quê. Mas, enfim, quando vocês quiserem que eu... Quer dizer, quando a senhora quiser, me apresenta, e apresenta o Cristiano, enfim. E aí eu começo a falar. E aí, Cris? Acho que vamos dar um start. Oi? Vamos dar um start. O pessoal vai entrando. É igual a live, tá vendo a live dessa semana do Dr. Kleber com Taiguara? Nós vamos entrando, é fluxo. Aí, ó. Boa noite, Maria Ângela. Conseguiu entrar agora? Ela me mandando mensagem. Professora, eu não estou conseguindo entrar. Minha internet está ruim. Vai ser fluxo, Pri. Não tem... Nós tínhamos quase 200 inscritos. O pessoal vai entrando. Sim. Entendeu? Ó, tem gente ainda. Olha lá, o João Gabriel. Pensava que seria amanhã. Ainda bem que você Não. entrou hoje, né, Gabriel? Ô, João. Pessoal, vamos começar então, Cris? Sim, vamos. Pessoal, boa noite. Para quem está aí, para quem me conhece, né? Sou a professora Priscila, coordenadora aqui do Direito. Temos aqui a presença, né, dos professores Cristiano, a professora Keila, né, nos ajudando e nos prestigiando. Boa noite aí para os meus alunos, boa noite aí para o pessoal de fora, para os alunos de outras instituições que nos estão assistindo. Boa noite aí para os seguidores aí do Dr. Kleber, que está vindo aqui assistir a gente, né? Assistir a gente aqui da nossa instituição, né? No link da nossa instituição. Boa noite a todos, Dr. Kleber, boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Nós estamos gravando, né, Cris? Está gravando? Sim, estou gravando. Bom, pessoal, gostaria de agradecer também a professora Priscila Nunes, né? O irmão dela fez contato com o convite, o Felipe, e ele aceitou, né, de prontidão estar aqui. Então, assim, a gente agradece muito. A Priscila é uma professora, ela é professora de instituição, mas no curso de Sistema de Informação, e o irmão dela que fez toda essa conversa com o Dr. Kleber, para ele poder aceitar o nosso convite. Expliquei para o Dr. Kleber, né, gente, que a nossa unidade é uma unidade pequenininha. Nós temos aqui nosso curso na unidade de Ipatinga. Nós começamos, Dr. Kleber, no início do ano passado. Então, nós temos uma turminha aqui de primeiro, segundo e terceiro período, né?
apesar de ser uma discussão, né, uma grande rede aqui, principalmente com cursos espalhados em Minas e no Espírito Santo, né? Então, assim, a gente estender o convite aí para o pessoal de outras unidades. Eu estou vendo aqui que tem gente da Serra, né? Convidei o pessoal de Manhuaçu, João Molevade, para estar aqui com a gente. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente, né? Pessoal, para quem não sabe, Dr. Kleber é nosso palestrante, né? Então, ele é procurador da República, do Ministério Público Federal. O Dr. Kleber já foi formado pela, né, Universidade Federal Fluminense, ex-delegado de polícia, já atuou como procurador regional, né, dos direitos do cidadão, procurador regional eleitoral. Dr. Kleber aí tem um site, né, gente? Ele atua aí nas redes sociais, aí, no Instagram, tem o canal do YouTube, depois, se vocês quiserem, né, seguir, mas eu vou deixar para ele aí, né, fazer a divulgação dele. Mas, a princípio, assim, gente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Eu acredito que, né, ao longo da palestra vai entrando, né, as pessoas vão entrando. Gente, se vocês puderem depois fecharem o vídeo de vocês e o áudio para não dar interferência durante, né, a fala do Dr. Kleber. E, Cris, quer falar alguma coisa? Cris, seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. As pessoas, ao longo da palestra, todas as dúvidas que forem tendo, eu peço a gentileza por estarem lançando no chat. Tem um chat dentro da página, vocês podem estar lançando, e o Dr. Kleber se disponibilizou ao final de estar respondendo, né? Ou então as pessoas se solicitam a voz, eu vou estar catalogando, né? Vou estar cadastrando as pessoas em ordem, para que ao final possam estar fazendo a sua fala, né? Nós temos aqui 74 pessoas, ou existiam algo em torno de 200 pessoas já inscritas. Então, creio que vai aumentar o número de pessoas participantes, caso não haja o esquecimento, como aí já mencionado pelo Gabriel, né? Então, os interessados em participar depois, para poder ter a voz, para poder ter a fala, façam a inscrição pelo chat ou mandem as perguntas, né? Para aqueles que são mais tímidos e não vão querer aparecer e falar, podem mandar as perguntas que aí, posteriormente, após a fala do Dr. Kleber, eu repasso, né, o questionamento. Tudo bem? Professora Keila, quer falar alguma coisa? Keila, seu áudio está desligado. Não, Priscila, só mesmo assim, antecipadamente, eu agradeço ao Dr. Kleber e estamos, assim, ansiosos para que ele compartilhe conosco, né, as experiências e vamos lá, né? Vamos ter aí a palavra dele, que com certeza vai somar muito para os nossos alunos. Doutor Kleber, tá com você aí, tá? Fique à vontade. Olá, boa noite a todos, alunos da Docton, professores, pessoal, meus seguidores que porventura estejam aí. Obrigado, Priscila, pelo convite, obrigado ao Felipe, que me contatou diretamente no meu canal no Instagram, obrigado, Cristiano, por participar, ajudar aí na mediação, e a todos os professores que estão presentes, que vão colaborar bastante com perguntas. Bom, já falaram, né? Meu nome é Kleber Neto, eu tenho, além de eu ser procurador da República, eu sou professor de Direito, eu, inclusive, já dei aula em cursinho, já dei aula de Direito Penal na Universidade de Cuiabá, nos dois campi de Sinop, né? E é sempre uma excelente oportunidade de poder voltar a falar com o pessoal dos primeiros períodos, que era onde eu dava aula. E eu vou tentar fazer uma palestra curta, né? Eu tenho várias coisas escritas sobre tudo isso que eu vou falar, né? Então, quem quiser mais informações sobre isso, pode ir direto no meu canal do Instagram, Kleber Neto, e no meu canal do YouTube, Kleber Tavares Neto, onde vai encontrar vários vídeos explicando coisas que eu falo aqui, e vários artigos também, link para vários artigos. Eu tenho vários artigos publicados no jornal Brasil Sem Medo,
e todos eles são abertos a não assinantes, porque eu faço como uma colaboração espontânea, já que eu conheço pessoalmente, inclusive, alguns dos colaboradores daquele jornal. Então, e à medida que eu vou, não achem estranho que eu realmente vou ficar me citando durante a palestra, só que eu vou tentar fazer ela de modo curto, tentar manter ela na casa dos 30 minutos, 40 minutos no máximo, para dar a possibilidade de vocês perguntarem o que vocês acharem mais relevante, mais interessante, alguma dúvida, principalmente sobre o tema da palestra, né? Não, acho que se sobrar tempo eu falo até de outras coisas, né? Não é problema nenhum, né? Bom, o tema da palestra que eu defini era o Estado Pantocrático de Direito, né? Um nome que me veio na hora, porque eu estava tentando achar alguma coisa que rimasse com democrático e que fizesse sentido. Aí eu achei essa palavra, fui pesquisar o sentido dela, ela fez sentido, eu falei, é ela mesma então, né? E por acaso não, né? Para falar da questão da pandemia. Só que aí no meio, né? No meio tempo, no Rio de Janeiro você marca, no Rio de Janeiro, no Brasil você marca uma palestra para daqui a 3 dias e entre a marcação da palestra e o dia da palestra, um monte de coisa acontece e você é obrigado a falar sobre o que está acontecendo, né? Por sorte, isso que aconteceu no inquérito 4781, né, as buscas e apreensões, já é algo que eu já venho falando já há mais de um ano, né, em vídeos, em entrevistas, e tem relação direta com essa teoria que eu acabo de inventar do Estado Pantocrático de Direito. Na verdade, eu não inventei a teoria, né, eu só criei um nome para que as pessoas achem que vai cair em concurso público e venham perguntar o que significa isso, né? Porque concurso, ainda mais concurso da área federal, é um desespero, né? Concurso a procurador da República, concurso para juiz federal, você tem que ficar descobrindo o que é espiral hermenêutica e coisas mais bizarras que você puder imaginar, né? A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, umas coisas assim. Então, quis criar essa hype aí. Mas faz sentido, o Estado Pantocrático. Vou começar, inclusive, por isso. Eu vou dividir dessa maneira. Primeiro, eu vou falar sobre o Estado Pantocrático de Direito, né, que é a base de tudo isso, é a base filosófica de tudo que eu estou falando, porque tudo que eu falo surge a partir de uma análise filosófica que eu faço do direito, que integra a realidade como um todo e tentando fazer essa união com o direito, né. Não é exatamente o que vocês devem estar estudando do Miguel Reale, de fato, valor e norma, mas há uma relação com isso, sim, obviamente, né? Eu levo em consideração o mundo fático, levo em consideração os valores transcendentais, só que não de um ponto de vista pós-positivista, né? Mas de um ponto de vista eminentemente filosófico, e, obviamente, a norma, que é o nosso objeto principal nas ciências jurídicas, né? Ou pelo menos é isso que dizem, né, pela teoria pura do direito, que é a norma, que é o verdadeiro objeto do direito. Então vamos lá, o que significa pantocrático? Pantocratus. De onde que eu tirei isso? Isso é um termo que vem lá desde a filosofia grega, que significava aquele que tudo domina, tudo cria, tudo rege, é o regente de tudo. Depois é aproveitado pelo catolicismo, mais especificamente na Igreja Oriental, para simbolizar Jesus Cristo, o Cristo Pantocratus, né? Então, você tem basicamente esses dois principais significados que eu vou usar hoje, que é aquele que tudo domina, aquele que tudo rege, Pantocratus, né? E você tem até para quem me segue no Instagram até viu que eu coloquei o Kratos, né, do God of War, né, que é aquele que tudo domina, tudo rege, tudo conduz, e aquele que tudo cria, que cria a realidade. Por quê? Aquele que tudo domina e aquele que tudo cria. Porque no direito atual, né, no estado pós-moderno, né, na pós-modernidade,
é o direito quem cria a realidade. Nós não sabemos mais o que ou quem é homem ou mulher, por exemplo. É o direito que vem dizer para nós, vem trazer essas novas definições de se alguém é biologicamente homem ou mulher, ou se, aliás, tirando a biologia de lado, tirando a realidade concreta para ele criar esta nova realidade. É o direito quem vai dizer para nós se existem ou não deficientes mentais. Veio uma lei que acabou com a incapacidade civil de deficientes mentais. E esta lei ela é baseada numa ideia que vem lá de Michel Foucault, de que a loucura é uma invenção para o controle, né? Vem dessa ideia de que não existe efetivamente loucura, não existe deficiência mental, não existe nada daquilo que os livros de medicina legal nos dizem que existe, né? Eu estudei bastante medicina legal porque no concurso de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro cai medicina legal, então você tem que saber sobre idiotia, as oligofrenias, casos, as situações concretas de inimputabilidade. Então vem uma lei e diz que isto não existe mais. Então, criando, inclusive, um problema para o Ministério Público, que tem que tutelar o interesse dessas pessoas para que eles não tenham seus direitos violados em um processo, às vezes pelos seus próprios representantes, né? E aí como que faz? Como que faz? Você tem que criar toda uma nova justificativa porque retiraram do direito algo que existia na realidade. Isso é um traço típico do pós-positivismo. O pós-positivismo quer exatamente definir a realidade. E nós estamos no momento de crise do pós-positivismo. Isso ficou descarado, escancarado com as medidas que estão sendo tomadas durante a epidemia. A falência do pós-positivismo. Eu sei que eu estou falando com pessoas que talvez já nem tenham visto isso, embora já tenham no segundo, terceiro, passaram já por sociologia, introdução ao direito, né? Então eu vou fazer aqui uma pequena introdução, né, uma pequena explicação, 2 linhas sobre positivismo, a crise do positivismo e a crise do pós-positivismo. Bom, nós tivemos, primeiramente, o positivismo, que é uma ideologia que no direito a principal consequência foi a extração do valor e da realidade da interpretação do direito. O direito era tão somente a lei. Não se preocupava nem com os reflexos sociais, não se preocupava com outras ciências próximas, como a antropologia jurídica, a filosofia do direito, todas as outras ciências criminais. Elas foram deixadas de lado para criar a tal da teoria pura do direito, lá que a gente conhece do Kelsen. Então, o que importa para o jurista é tão somente a lei. Não há espaço para uma interpretação da lei. Então, você tem uma supremacia do legislativo e do executivo, porque ao juiz não cabe fazer qualquer tipo de intromissão de valores metajurídicos. O positivismo, como ideologia, acabou com a transcendência. Ele acabou com os valores, né? Só existe a realidade concreta. Então, com isso, com essa aplicação cega da lei, todos vocês já devem ter ouvido falar que possibilitou-se absurdos como o nazismo e o comunismo, em que bastava estar alguma coisa escrita na lei que os juízes eram obrigados a cumprir aquilo, e na verdade não é que eram simplesmente obrigados a cumprir aquilo. As pessoas não conseguiam pensar diferente disso. A grande maioria das pessoas em uma sociedade eram incapazes de pensar em termos de valores para comparar se aquele direito era justo ou injusto. E era um tipo de questionamento que não se colocava para as maiorias, para a maioria das pessoas.
por conta justamente da ideologia positivista como um todo na sociedade. Tá? Eu poderia falar também da questão das ciências, que na época também tratavam disso, né, que existia uma possível superioridade, né, a gente entraria aqui em várias questões laterais, mas não é o caso. O que precisa saber é que esse sistema positivista se exauriu quando você permitiu o morticínio de milhões de pessoas por conta deste corte dos valores na aplicação da norma. Então, o que se pensou? Vamos trazer os valores de volta, para que se possa interpretar as leis, e as leis nunca mais sejam cumpridas ao pé da letra e causem injustiças e morticínios como esse. E aí veio o quê? O neoconstitucionalismo, o pós-positivismo, em que, através da Constituição, trouxeram de volta os valores por meio dos princípios, que são essas normas abertas, como dignidade da pessoa humana, né, direito à vida, amplamente falando. Né? Você não tem uma regra específica de como você deve agir num caso, uma hipótese, mas sim um valor positivado. Né? Direito à segurança, que são essas coisas? Vão ter isso, se não tiveram ainda, vão ter isso em direito constitucional. Mas o pós-positivismo possibilitou que os juízes fizessem esse filtro da legislação a partir dos valores que se encontram positivados, escritos na Constituição. Só que eles não estão escritos de forma clara. Então, o juiz que precisa trazer de algum lugar esses valores, certo? Só que do mesmo jeito que lá atrás eles não estavam preparados para o positivismo, esses juízes agora também não estão preparados para o pós-positivismo, porque o pós-positivismo é mais positivismo. É uma nova fase do positivismo. Então, o transcendental continua cortado, ele continua não existindo, a visão de unidade do real continua não existindo. Esta vinculação entre a sociedade, o que as pessoas vivem, os valores transcendentes, não necessariamente de justnaturalismo, mas valores transcendentes, você pode até buscar lá no justnaturalismo, né? Isso não está na alma do aplicador do direito. Temos apenas almas fragmentárias formadas em faculdades permeadas de relativismo e que exatamente por isso permite que o juiz decida a cada momento de um jeito diferente, porque ele não tem essa visão de unidade, eles não têm essa visão de realidade. Uma prova recentíssima disso, foi quando o Supremo Tribunal Federal liberou todo o vídeo da reunião do presidente da República com seus ministros, né? Provavelmente achando que aquilo ali seria algo tenebroso em vista da sociedade. A sociedade veria aquilo e veria algo de errado naquilo. E o que tivemos foi o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, apontou que estaria ali as provas de tudo o que ele estava falando, várias pessoas que realmente esperavam, que participaram daquela reunião, né? O Moro participou daquela reunião e achou que tinha algo de bombástico ali. O Moro é exatamente o modelo perfeito e acabado deste jurista pós-moderno, desse jurista pós-positivista, né? Tão desconectado da realidade que achou que os eleitores que elegeram o presidente da República não gostariam de ver aquilo. E aconteceu o justo oposto. Tamanha desconexão da realidade dessas pessoas, né? Confirmando tudo aquilo que o ministro Weintraub disse na reunião, que estão as pessoas em Brasília, ou seja, o poder, a cúpula do poder, inclusive do judiciário, estava completamente desconectada da realidade. Certo? Então, esse é um Estado, chegamos aí à questão da pantocracia. Eles criam a realidade e eles querem reger, eles querem a tudo reger na sociedade. Tudo. Não existe mais vida privada. Não existe. Tudo, né? No pós-positivismo, aliás, na pós-modernidade, tudo é de interesse político. E
por conseguinte, tudo é de interesse jurídico. Tudo quer ser normatizado, piadas querem ser normatizadas, o dia a dia das pessoas deve ser regido pelo direito. Coisas como a liberdade de manifestação de pensamento, jornalismo, que durante séculos se achou que já tinham sido garantidos, agora se coloca em discussão novamente. Porque nada, e se não me engano o próprio Barroso já falou isso, não exatamente com essas palavras, mas disse, nada pode estar fora do direito. Né? Sérgio Moro disse também na sua dissertação que basta que o juiz seja capaz de justificar tudo aquilo que ele está decidindo. Não existe limite entre a separação dos poderes, não existe limites para o que vai decidir, para o que vai ser decidido. Certo? E aí nós vemos isso muito claro, esse Estado onipotente, criador de tudo, através do direito e através do judiciário, porque foi a quem... Vocês vejam, antes a balança estava lá, caída, extremamente pesada para o legislativo e um pouco do executivo. E agora é totalmente no judiciário. Né? Imaginava-se, como diria, né, o Dworkin, não exatamente assim, mas imaginava-se que teríamos juízes Hércules, todos eles fazendo controle de constitucionalidade, todos eles capazes de pegar os valores que estão na Constituição e organizar o direito. Nós vimos que, no fim das contas, o que acontece é que cada um vai decidir de um jeito, porque nenhum deles está conectado à realidade, e nós vamos ter juízes no Brasil inteiro tomando as decisões mais díspares e com a chancela do STF, que não tomou nas ADI e na DPF, que tratavam das questões da pandemia, das medidas contra a pandemia, não tomou nenhuma decisão definitiva. Deixou em aberto os decretos, tanto estaduais quanto o decreto de atividades federais, de atividades essenciais, deixou em aberto para que eles pudessem decidir caso a caso. Foi isso que aconteceu. E é isso que está acontecendo. Para que eles tenham realmente o poder absoluto de decidir caso a caso. Então, Barbeiro decidiram já que não é atividade essencial. Certo? Um juiz de primeiro grau disse que missa, atividade religiosa, não é essencial. Aí foi para o segundo grau, o desembargador disse, Reisfried, TRF2, disse que sim, é essencial, mas vejam só, o que nós queremos hoje em dia, nós voltamos a ser positivistas. Tudo o que nós queremos é a aplicação da lei. Nós não queremos mais que cada juiz seja cada cabeça seja uma sentença. Cadê a segurança jurídica? Ainda tem isso, foi embora a sentença jurídica. Então, corta aqui a parte de filosofia, vamos para as questões mais práticas do que estamos vendo aí. Vamos primeiro para a questão da pandemia. Tá? Eu tenho 4 artigos escritos analisando ponto a ponto de questão, as decisões judiciais, parte legal, praticamente tudo que eu achei relevante, principalmente. 4 artigos dá para escrever bastante coisa. Lá no jornal Brasil Sem Medo. Né? Se tiver com dificuldade de encontrar, o último dele foi sobre academias, atividades essenciais. Academias são atividades essenciais. Então, buscando ele, você vai conseguindo achar os anteriores, porque tem link de um para o outro. Né? Então, o que aconteceu aí? Nós tivemos essa pandemia. Tem a discussão sobre se ela é tão grave quanto a mídia, a grande mídia, tem espalhado. Né? Os médicos que eu conheço, que trabalham nos hospitais, no maior hospital aqui da região e tudo mais, falam que não foi isso tudo, não era isso tudo, e que não tem como segurar mais isso aí, né? Mas essas medidas todas de isolamento, lockdown. Mas aí, o que me... Deixa eu só ver aqui o negócio. Tá. O que me interessa aqui? O que me interessa nesse negócio é a parte jurídica. Vamos tratar só das questões jurídicas aqui. É isso que eu faço nos meus artigos. Eu só trato das questões jurídicas. Óbvio, um pouco de filosofia por trás, mas o principal mesmo é a parte jurídica. O que aconteceu aí? Você veio uma lei federal
dizendo quais eram as medidas que eram possíveis, certo? E aí, um dos artigos dessa lei disse que atividades essenciais caberia ao presidente da República regulamentar via decreto. O que aconteceu? Começaram a questionar a constitucionalidade dessa lei e a legalidade e constitucionalidade desses decretos de atividades essenciais. Por quê? Porque municípios e estados começaram a baixar normas absurdas, completamente fora dos parâmetros da lei federal, 13.970, e contrário também aos decretos de atividades essenciais, e contrário também à Constituição, e cada um fazia a lei de um jeito, o decreto de um jeito, né? Criando o direito, né? Então você tinha a pantocracia por meio de decreto de prefeitos e governadores, certo? E aí o que aconteceu? Levaram isso ao Supremo, e o Supremo não decidiu nada. Ele não decidiu assim, olha, a lei tem que ser cumprida, o decreto tem que ser cumprido. Ele deixou isso em aberto, né? Embora uma interpretação correta da decisão e do direito definisse que os decretos teriam que seguir a lei, na prática, o jeito que a decisão foi feita, os decretos estão fazendo o que eles querem para justamente abrir a possibilidade do judiciário analisar um por um e decidir o que eles querem, né? Então, por exemplo, você tem decretos proibindo atividade religiosa, decretos municipais e estaduais proibindo atividades religiosas. O problema deles não é nem violar a lei federal, que diz que a atividade essencial cabe apenas ao decreto da União, né? E como o decreto da União está atividade religiosa, eles estão usurpando competência da União. Não, nem precisava estar no decreto de atividades essenciais, porque o artigo 19, inciso 1 da Constituição, fala que as atividades religiosas, os templos e tudo mais, não podem ter o seu funcionamento embaraçado de modo algum. Então, esses decretos municipais, eles violam, ao mesmo tempo, a legislação federal e a Constituição da República e todos os tratados internacionais de direitos humanos. E para não dizerem que foi, não, mas é porque estamos seguindo a recomendação da OMS. Não. Inclusive, o tratado internacional que o Brasil é signatário com a OMS, que é o Regulamento Sanitário Internacional. Primeiro que ele diz lá que temos que as recomendações da OMS devem ser adaptadas à legislação interna. E não poderia ser diferente. Até porque as recomendações elas são de cunho mundial, elas são para o mundo inteiro. Elas não estão tratando de questões locais, né? Então, no próprio Regulamento Sanitário Internacional, já está dizendo que essas recomendações elas não são vinculantes, elas são meras diretrizes gerais, a serem consideradas, se for cabível, né, se ajudar os administradores locais, né? E a natureza jurídica dessas recomendações, se a gente fosse fazer uma comparação de naturezas, elas não seriam como laudos periciais, né, que praticamente vinculam o juiz, mas mesmo assim não vinculam, tá? Laudo pericial, para quem já fez processo, sabe que nenhum laudo vincula o juiz, ele pode afastar o laudo. Eles são meros pareceres. A natureza dessas recomendações está abaixo de um simples parecer jurídico, de um simples parecer técnico de alguém da área. Você pode pegar vários pareceres e decidir do jeito que quiser, sem nem justificar nada. Então, a recomendação, ela não precisa, na verdade, ser nem levada em consideração, as recomendações, né? Mas aí, nessa sanha de controlar, nessa sanha do Estado pantocrático, de realmente querer controlar a vida dos cidadãos, em cada detalhe, se está usando máscara, se pode descer para ir no play com as crianças no prédio. Já tem decreto municipal dizendo que o síndico pode proibir visita nos apartamentos das pessoas. O síndico tem mais poder que uma lei federal, tem mais poder que a Constituição da República, né?
Tudo isso para quê? Para que o judiciário, em última instância, possa decidir do jeito que ele quiser. Isso é o ápice do ativismo judicial, né? Então, já vou encerrar aqui a parte das medidas draconianas da epidemia de direito. Quem tiver mais perguntas, qualquer pergunta sobre as medidas, pode me perguntar, pode colocar aí, que depois eu respondo. Vou falar um pouquinho do inquérito. Deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está indo tudo tranquilo? Para mim está tranquilo. Está tranquilo? Sim. Está tudo ótimo. Ouvindo bem. Está dando para acompanhar? Estou muito enrolado, porque falar na frente assim, Tá bacana. falar para mim mesmo está meio estranho, ainda mais durante tanto tempo. É muito estranho, né? Não estou acostumado a falar assim durante tanto tempo. Mas vamos lá. Então, vamos agora para a parte do inquérito. Anteontem, ou ontem ou anteontem, bateram lá na porta de várias pessoas para cumprir mandados de busca e apreensão, determinados pelo Supremo, cumpridos pela Polícia Federal. Eu tenho falado há tanto tempo, e isso é algo tão próximo de mim, que o primeiro nomezinho que aparece lá, que é o Alan dos Santos, eu dei entrevista para ele há 1 ano atrás sobre esse inquérito, quando aconteceu a censura à revista Cruzoé, né, do antagonista. Então, há 1 ano atrás, eu já falava sobre isso, já dizia, já elencava os absurdos desse inquérito. Eu vejo várias justificativas de que o inquérito não é tão ilegal assim, por causa do regimento interno e tudo mais. Então, existe uma discussão jurídica sobre o tema, né, jurídica dentro do nosso ordenamento jurídico, né, confrontando as violações que esse inquérito faz, né, tem, né, com as leis, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, né, Código Penal, e a Constituição, Tratados de Direitos Humanos. Existe essa discussão. Se quem quiser um rol não taxativo, né, aliás, que não exaure, pode ir lá procurar o artigo do André Borges Juliano no Instituto Politeia, que é um instituto do qual também faço parte, que publica na Gazeta do Povo. Está aberto. Deve ser o último artigo do André Borges Juliano. Ele faz uma análise fantástica. Ele também é procurador da República e, inclusive, nós fizemos uma live, acho que anteontem, para o movimento Avança Brasil, algo assim. Acho que foi essa. Estou nesse batidão, né? Toda hora aparece alguém querendo perguntar desses 2 temas. Bom, eu não vou fazer essa análise aqui, eu não vou ficar trazendo o dispositivo legal, até porque vocês são de primeiro, segundo período. Então, vou fazer para vocês a minha análise, que é uma análise de primeiro e segundo período. A análise mais básica possível. E que, se vocês quiserem pegar ponto a ponto, está no meu artigo A Vingança do STF, que saiu no jornal Brasil Sem Medo, aberta para não assinantes. E é para compartilhar com amigos e inimigos, porque ela está escrita para qualquer um entender. Você não precisa nunca ter feito direito na vida, não entender nada de direito que você vai pegar aquilo. Mas vocês que talvez já tenham tido o direito penal 1, vão entender com mais facilidade ainda. A minha análise é metajurídica, praticamente. Quer dizer, ela é jurídica, mas não é circunscrita ao nosso direito. Por quê? Porque, para mim, o inquérito ele já está fora do nosso direito. Ele não tem mais como ser analisado dentro do nosso direito. Né? A quantidade, a finalidade dele, por exemplo, já não é uma finalidade de inquérito. Porque o inquérito, ele quer reunir provas, ele está investigando um fato para reunir provas para que depois haja um processo. No nosso direito é assim que funciona. Né? Um inquérito, ele não é um fim em si mesmo. Ele é algo que você faz para juntar provas para usar depois. Só que, depois que ele foi
arquivado pela Procuradora-Geral da República, nada que sai dali é válido. Todas as provas são nulas e, realmente, o STF já enviou provas para juízes e promotores e procuradores da República em primeiro grau, e eles arquivaram, e os juízes aceitaram o arquivamento. Por quê? Porque quando o procurador, ou no caso, na época, a Procuradora-Geral da República, arquiva uma investigação, ela está dando a última palavra. O STF é meramente um carimbador ali. O STF não pode não aceitar o arquivamento. Porque, por conta do princípio acusatório, só o Ministério Público pode prosseguir com a ação penal. O juiz não pode ele sozinho instaurar um processo. Então, se não pode ele sozinho instaurar o processo, a ele só cabe aceitar quando o ápice do Ministério Público, Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral de Justiça, só tem que aceitar quando eles arquivam. Entendeu? Não tem essa discussão de se, depois que o PGR arquivou, se o STF aceita ou não aceita o arquivamento. Isso é jurisprudência pacífica do próprio Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma prova da onipotência, né, do nosso Estado atual, do STF, é justamente que o inquérito é um exemplo claro de violação de toda a jurisprudência do Supremo naquilo que concerne ao inquérito. Então, por exemplo, você tem a súmula vinculante 14, que diz que o investigado tem direito ao acesso aos autos da investigação de tudo aquilo que cuja diligência já concluiu. O que significa isso? Significa que, uma vez realizada a diligência, o advogado tem o direito de olhar aquilo. Aquilo está na lei, no Estatuto da Advocacia, no Estatuto da OAB, e está na súmula vinculante 14. A única exceção é se você tem uma diligência em curso. Então, por exemplo, eu vou lá prender fulano amanhã. O advogado não pode saber disso. Óbvio, senão frustra. Certo? E é esse ar de sigilo total. As pessoas, mesmo depois que vão na casa da pessoa, as pessoas continuam sem saber do que estão sendo investigadas. Muitas vezes, né? Continuam sem saber do que estavam sendo investigadas. É esse ar de sigilo que algumas pessoas dizem que parece um processo inquisitorial. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir na nossa análise desse inquérito para ver se ele é um inquérito... Bom, mas falar inquérito inquisitorial porque ele é sigiloso seria meio chovendo molhado, né? Só porque ele é sigiloso, né? Não diria muita coisa. Vamos lá. É um inquérito? A pergunta que eu faço, a maior pergunta, a pergunta principal é: aquilo é um inquérito? Porque, assim, se nenhuma prova vai ser utilizada ali, nada vai servir para nada, então por que ele continua? Por que mandar ir na casa da pessoa, apreender os bens dela? Por que tirar a arma das pessoas? Né? Então vamos pegar 2 exemplos concretos, tá? Recentes. Mais ou menos recentes. Doutor Cléber, me permite uma parte? Claro. Esse posicionamento, em especial aí do ministro Alexandre de Moraes, ele não feriria o artigo 17, lá na linha 9 da Lei 8.112, que fala sobre os servidores públicos civis, né? Porque, o senhor está mencionando, não existe um inquérito, né? O PGR pediu para o arquivamento, né? A nossa antiga PGR pediu arquivamento. Então, não há um inquérito. Então, os atos, eles são manifestamente ilícitos, ilegais. Eu não estaria atentando o ministro quanto à dignidade da função pública, quando ele procede dessa forma? Ele está tentando contra tanta coisa. Tudo, né? Porque, por exemplo, a gente vai tratar dessa questão da questão da função pública quando chegar ao final, que a gente chegar ao diagnóstico do que está acontecendo ali. Porque não é só uma questão dele estar violando as normas aqui e ali, ou ele está fazendo um inquérito no vazio, né? A questão é: qual é a finalidade? Vamos analisar a natureza jurídica, mas não dentro do nosso direito. Natureza jurídica como um gênero
dentro do que é direito na sociedade humana. Eu sei que não estou falando nada, né? Quando eu falo sociedade humana, é óbvio, né? Sociedade, né? Olha só, vamos fazer de conta que aquilo é um processo, no fim das contas. Porque está rolando, você tem encadeamento de atos e tudo mais. Aquilo é um procedimento, um processo, né? Você tem só. O detalhe de ter sido arquivado é apenas para mostrar que ele não tem mais utilidade como investigação. Mas ele continua tendo utilidade para quê? Para punir as pessoas que ofenderam ministros do Supremo. Porque, veja só, vamos pegar o mais recente, vários blogueiros, que lá consta assim, quando falam do Alan dos Santos, não falam que ele é jornalista, falam que ele é blogueiro. Então, quando você pega um blogueiro e apreende todos os celulares, todos os computadores e bloqueia todas as redes sociais dele, isso é uma medida de investigação? Ou isso é uma punição? Isso é uma pena? Aquilo é um processo penal. As pessoas estão sendo punidas pelo inquérito 4781. Quando você pega um advogado que atua em Brasília, que foi ex-procurador-geral da República, atuando diariamente no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, onde que um advogado que era PGR trabalha? Ele trabalha no Supremo Tribunal Federal, porque é lá que ele conhece tudo. Aí você pega esse cara, não pegou qualquer um, não foi o blogueiro, foi o ex-PGR. Se faz isso com um ex-procurador-geral da República, imagina o que não faz com vocês. Com vocês, tá? Pegou um ex-procurador-geral da República e proibiu ele de entrar no Supremo. Pegou um ex-procurador-geral da República que botou um monte de bandido na cadeia durante a vida dele inteira e apreende a arma de fogo dele e retira o porte que está na carteira dele. Sem direito à defesa. E sem prazo. Porque, vejam só, as medidas cautelares estão sujeitas ao processo principal. Se você não tem processo principal, aquela medida vai continuar existindo até quando eles quiserem. A multa de 100 mil do antagonista, ela ainda é válida. Eles retiraram a ordem de censura. Falaram, não, pode, já que já vazou, pode liberar. Mas em nenhum momento eu vi aquela decisão, pelo menos, não retirava a multa de 100 mil, não caçava a multa de 100 mil. Ela segue devida. Pergunto, pessoal do antagonista, pagaram a multa já? Ela é devida. Aliás, uma espada de Damocles. Né? Na hora que o STF quiser cobrar, na hora que porque agora o antagonista está do lado do STF. Posição. Mudou, né, completamente. E se tem uma multa de 100 mil reais para executar ali? Faz sentido para vocês? Então aquilo é um processo. Ponto. É um processo. De que natureza? Aí algumas pessoas falam assim, não, processo inquisitorial, porque você tem a confusão entre aquele que está investigando, que está julgando, e ele também é o acusador. Né? Porque o nosso direito é tão avançado que nós temos a divisão entre aquele que investiga e aquele que julga. Então, o ministro do Supremo que está investigando, ele não poderia deferir medidas cautelares. Porque é como acontecia antes da Constituição de 88, que o próprio delegado de polícia podia expedir mandado de busca e apreensão. Por ele terminar a busca e apreensão. Entendeu? Então, nós teríamos aí, nesse caso específico, né, por essa situação pré-Constituição de 88. Tá? Mas isso não é o pior. Seria como se você fosse na delegacia, chegasse lá na delegacia, desse na cara do delegado de polícia, entendeu? E aí ele instaurasse o inquérito e ele mesmo mandasse na sua casa apreender seus bens. Porque, não se esqueçam, as fake news, as injúrias, calúnias, difamações são contra o próprio ministro do STF. Ele é vítima. O Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, colocou lá no papel que era contra
ministros e parentes. O Dias Toffoli colocou lá, né? Então, quando coloca hashtag STF Vergonha Nacional, está se referindo a eles, está se referindo a ele. Impeachment do Gilmar, impeachment do Alexandre de Moraes, né? Fatos desabonadores sobre eles. Ora, está falando deles mesmos, deles mesmos. Não vou nem entrar na discussão de não existe foro por prerrogativa de função por conta da vítima. Então, quem tinha que conduzir essa investigação era um delegado de polícia junto com um promotor de justiça ou um procurador da República lá no primeiro grau. Não, eu não estou querendo entrar nas questões jurídicas. Aliás, o próprio PGR, na última manifestação dele, falou que esses casos aí nem eram crime. Esses casos que levaram às medidas de busca e apreensão nem eram crime, ele falou. Certo? Então, se não é crime, para que você vai mandar para o lugar certo investigar, né? Então, não tem. Crimes estão sendo inventados, não é novidade nenhuma. Aliás, era inevitável que isso acontecesse. Algo como um inquérito acontecesse, algo como as medidas da pandemia acontecessem. Os sinais estavam todos aí. Eles criaram, já tinham criado um crime do nada antes. Já tinham criado o crime de discriminação contra transgêneros, homossexuais, blá, 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 blá. Primeiro crime no mundo que é cláusula pétrea. Porque eles extraíram diretamente do artigo 5º da Constituição a necessidade de impor aquele crime. Então, você pode revogar todo o Código Penal, toda a legislação penal, mas mudar toda a Constituição, mas isso aí você não pode mudar porque teria a natureza de cláusula pétrea. Faria parte do bloco de constitucionalidade, para quem já está estudando isso aí em constitucional. Faria parte do bloco de constitucionalidade. Né? Boa noite, doutor Kleber. Boa noite. Uma dúvida aqui é o seguinte. Quando o processo, o inquérito, né, foi dar encaminhamento, às vezes eu falo, eu sou leiga, né? Então, às vezes o palavreado não vai ser muito entendível, mas vou tentar me fazer entender. Quando o inquérito foi recusado pela Raquel Dodge, o que aconteceu? Depois eles entraram com esse inquérito novamente, né? Por que o procurador-geral, o Aras, em 2 momentos que ele foi consultado, ele não também extinguiu esse inquérito? Ele simplesmente deu a sua admissão, né, para a continuidade desse inquérito. E agora, eu já conheço essa pergunta, já ouvi essa pergunta várias vezes já. A sua pergunta já está respondida na sua própria pergunta, né? Por que ele não arquivou de novo? Porque isso já tinha sido feito. Não surtiu efeito. Ele, inclusive, soltou uma nota hoje explicando isso, né? Que chegou a um ponto que ele, vendo que arquivar não adiantaria nada, ele teria que partir. Porque é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai chamar a Polícia Federal a invadir o Supremo Tribunal Federal e prender em flagrante o ministro? Vai lá e queimar os computadores onde estão arquivadas as peças do processo, já que ele não é mais físico, são processos digitais, entendeu? Então, aquela medida jurídica que era para ter funcionado, não funcionou por uma questão de força bruta. Porque, como eu disse, ele não está dentro do direito, o processo não está dentro do direito. Se a gente fosse fazer, e aí realmente aqui eu vou concluir a fala que eu tinha para fazer sobre isso, se a gente fosse fazer uma análise de que tipo de processo é esse, a gente retornaria aos tempos do sistema, da fase, né, do sistema de vingança privada, que não é nem um sistema, é uma fase em que se confundia a vítima com o executor, juiz e tudo mais. Ele se achava no direito de buscar justiça e ele sozinho ia lá cumprir a justiça. Né? Então você pode até dizer que não é vingança privada porque sou ministro do Supremo, né? Então é vingança divina. Mas é o sistema de vingança. Então ele não está dentro do nosso direito. Entendeu? Então não dava mais para atuar com medidas jurídicas pura e simplesmente. Né? Houve a DPF, depois também tratando disso, tentando travar,
né? A rede entrou com essa DPF para que conseguisse que encerrasse, extinguisse o inquérito, e obviamente agora que os inimigos da rede estão sendo atingidos, ela quer desistir, entrou hoje com uma petição para desistir da ação, pedindo extinção sem julgamento do mérito, porque agora era completamente ilícito, né? Mas é aquela questão do pós-positivismo. A gente inventa o direito. Antes era ilícito, mas agora me interessa. Então agora, com validação do ato administrativo, porque eu quero, porque agora o inimigo é o outro. É uma espécie de direito penal do inimigo, né, o que é usado para terrorista, só que contra blogueiro, né? E o que chancela ainda mais isso que eu estou falando, o direito penal do inimigo, é que o próprio tradutor e introdutor, né, que fez o prefácio do livro Direito Penal do Inimigo, do Gunther Jacobs, Eugênio Pacelli, hoje foi na mídia falar que o inquérito é beleza, não, tá ótimo, esse inquérito é assim mesmo, que o STF tem que ter um meio de perseguir as pessoas que estão atentando contra a democracia. Mas é isso, obrigado. Agora vamos abrir as perguntas aí. Ô, Cristiano, você tem qual é a primeira pergunta aí? Vamos na ordem aí. A pergunta do Glauco de Oliveira. O Glauco, ele questiona o seguinte: em função desse inquérito policial, né, desse inquérito ter sido arquivado pela Dodger, caberia punição ao Alexandre de Moraes? Caberia muita coisa em tese, né? Então, por exemplo, esse fato que eu disse de haver uma confusão entre a vítima e o juiz ao mesmo tempo vítima, leva a algo que nós chamamos de impedimento, né? Lato sensu, em sentido amplo, a pessoa é suspeita para julgar algo do qual ela também é vítima. E isso é, em tese, crime de responsabilidade. Está lá na Lei 1079, artigo 39, a linha 2. Comete crime de responsabilidade o ministro Supremo que não se declara suspeito ao julgar, né? Então, não só o Alexandre de Moraes pode estar sujeito, se ele for considerado vítima, né, dos atos que ele está julgando, como, inclusive, se nesse habeas corpus que foi impetrado pelo Ministério Público Pró Sociedade, associação da qual eu sou filiado, se o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes votarem nesse habeas corpus ou na DPF, eles, em tese, também estarão cometendo outro crime de responsabilidade por serem suspeitos. Afinal, eles atuaram diretamente no inquérito. Os dois, né? O primeiro Toffoli instaurou, pediu o negócio lá da Cruzoé, que a matéria era contra ele, né? O amigo do amigo, e o Gilmar Mendes pediu providências na questão do Janot. O segundo questionamento é da Mariane Mello. Ela queria saber sobre a hierarquia da norma. Uma súmula do STJ é hierarquicamente superior ao Código Penal? Exemplo, a súmula 630 do STJ e o artigo 65 a respeito do atenuante sobre confissão espontânea. Não está muito dentro do tema, porém, foi uma indagação que foi feita. O pessoal acha que a gente que tem mais tempo, né, acaba decorando as súmulas todas, né? Vou te dizer que hoje, por acaso, está na minha cabeça a súmula vinculante 11 e 14 do Supremo Tribunal Federal, porque são das que eu mais mexo, né? Súmula vinculante 14, que é a questão do acesso aos autos da investigação, e a súmula 11, que é a súmula de algemas, que para mim é a súmula mais absurda que existe, comprova completa desconexão com a realidade, com a lógica, com tudo. Tem até um vídeo no YouTube explicando por que ela é absurda, ela tinha que ser o exato oposto do que ela é. Então eu não faço a menor ideia, mas se você for fazendo uma análise genérica, já que eu não sei que súmula é essa, mas vamos lá. As súmulas do STJ, elas não têm natureza normativa, isso aí é indiscutível, elas são meramente uma compilação de precedentes, né, a direção da jurisprudência, inclusive o juiz não precisa nem obedecê-la ao decidir. Já a lei, não. A lei é norma cogente, efetivamente, tem que cumprir a lei, né? A súmula do Superior Tribunal de Justiça não dá nem para dizer que é exatamente uma fonte do direito.
tá? Ela é meramente uma interpretação do direito. Diferente se você me perguntasse das súmulas vinculantes. Aí eu entendo que no direito atual, no Estado pantocrático de direito, as súmulas vinculantes são fonte, sim, do direito, acima, inclusive, da Constituição. Naquelas, assim, visão minha, acima da Constituição. Visão geral, elas fazem parte do bloco de constitucionalidade. No momento em que pegaram as decisões do Supremo, inclusive súmulas vinculantes, e botaram dentro do bloco de constitucionalidade, você permitiu que se fizesse qualquer coisa. Tem uma pergunta da Mariângela Firmino. Ela questiona, né, há uma solicitação do PGR para cancelamento do inquérito. Me parece que o ministro Fachin vai colocar em plenário. Se todos os ministros forem contrários ao arquivamento, há alguma medida constitucional que se possa usar contra os mesmos? Ele pediu a suspensão do inquérito até o julgamento definitivo do inquérito, que não necessariamente é para declarar a nulidade dele efetivamente, né? Não necessariamente será isso, mas o que foi agora foi a questão da suspensão, e como eu já disse, até para julgar isso, você já teria 3 ministros impedidos. Mas, se o próprio Supremo Tribunal Federal não colocar freio no Supremo Tribunal Federal, você ainda tem, via Senado, os crimes de responsabilidade, porque, como eu falei, a violação lá dos ministros de votar em situações em que eles não poderiam votar, embora isso seja... Não posso falar isso. Isso aí seria, em tese, um motivo de impeachment desses ministros. Então, você tem aí essa grande pressão sobre os ministros, né, além da pressão democrática, popular, né, para que eles não decidam nesse sentido. Mas, enfim, vai chegar um momento em que vão se exaurir todos os métodos, todos os meios jurídicos. E aí eu, como jurista, não sei lhe responder o que vai acontecer então. Ainda tem mais algumas coisas aí a serem feitas, como a questão da atuação do Senado, né, e a atuação do próprio Supremo como um todo. É bom também salientar que o presidente da República em si, se ele simplesmente deixar de cumprir as decisões do Supremo, ele estará incorrendo num crime de responsabilidade lá, que é cabível impeachment dele, lá da mesma lei. Então você fica naquela, né? Fica a briga política, né? Quem vai cair primeiro, né? Enfim. Agora, a pergunta minha. Opa! Esse Estado pantocrático, ele seria fruto do poder panóptico defendido lá, apontado pelo Foucault? Do Big Brother, da vigilância, né? Uma oposição ao existencialismo do Sartre, da liberdade? Bom, o poder panóptico, descrito pelo Michel Foucault, idealizado pelo Jeremy Bentham, lá no livro Vigiar e Punir, que vocês já devem estar lendo, que é um livro lixo, mas ele é muito útil. Ele tem algumas sacadas maravilhosas, né? Como qualquer coisa do Michel Foucault, né? Ele é um instrumento do Estado pantocrático de direito, né? Então, assim como no nazismo se pedia para que se denunciasse se seu vizinho estava fazendo alguma coisa, no nazismo e no comunismo, né? Esses irmãos siameses aí, se estava fazendo alguma coisa contra o Estado, hoje em dia se pede para que você denuncie e se seu vizinho está usando máscara ou não, né? Você não pode colocar nada na internet, não tem liberdade de manifestação nenhuma, estão acompanhando os passos de todo mundo, então é um meio de exercício, né? Porque o panóptico, na verdade, é isso, né? É um meio de exercício, é um meio de colocar em poder. Como é que funciona o panóptico, se tiver alguém aí que não sabe? O panóptico em si é um sistema em que aquele que está vigiando pode ver todo mundo ao mesmo tempo, embora ele, efetivamente, por questões físicas, ele não consegue ver. Mas as pessoas que estão sendo vigiadas não sabem para quem que ele está olhando naquele momento, né? Então você nunca sabe se você está sendo efetivamente vigiado. E aí, por conta dessa pressão psicológica, você age conforme a autoridade quer.
né, por medo de estar sendo visto naquele momento na sua vida mais privada, né? Agora, sobre o Michel Foucault, tem um livro dele que eu uso muito, eu uso direto, A Verdade e as Formas Jurídicas. Devo ter algumas coisas lá no meu YouTube também, mais antigas, mas não com esse nome. Na verdade, as formas jurídicas, que ele traça os tipos de processo, inclusive ele fala do processo inquisitivo, né? Mas não são sistemas processuais como nós vemos hoje. O sistema inquisitivo, o sistema acusatório, é mais uma verificação de como é construída a verdade, né? Como que esses sistemas alcançam, né? Ou melhor, constroem a verdade processual, que a autoridade vai usar como um instrumento de opressão, no caso, sobre os seus dominados. Não necessariamente com essa palavra, porque oprimido e opressor na época ainda não estava na moda, quando ele escreveu esse livro. Mas aí você tem um grande problema nessa construção, e em todas as construções, tudo que é escrito pelo Michel Foucault, que é que ele parte de um ponto de um pressuposto relativista. Ele diz lá no início da Verdade de Formas Jurídicas que Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche disse que em algum momento da história da humanidade, o homem inventou a verdade. Foi o momento da maior mentira. Então, ele parte desse pressuposto que não existe uma verdade, não existem verdades que sejam incontestáveis. O que há é uma pluralidade de visões de mundo, né? Hoje nós temos o pluralismo mundividencial, né, para falar nos termos mais pós-modernos. Mas aí você tem um problema. Se ele está dizendo que não existe um parâmetro de verdade para você julgar alguma coisa, então como é que eu julgo o livro dele? Por que ele escreveu o livro? Para quê? Ele quer me dominar? Aquilo aí é discurso de poder. Se todo discurso é discurso de poder, toda vontade é vontade de poder. A vontade de conhecimento, né? O saber é poder, serve apenas para dominar os outros. Quando eu leio o livro do Michel Foucault, eu estou sendo dominado pelo Michel Foucault? É isso que ele está querendo dizer ali? Ou ele escreveu tudo aquilo ali só para aparecer para os coleguinhas dele da Sorbonne? Olha só que bonito, escreveu uma tese aqui muito louca, né? E está todo mundo caindo nessa história, né? Inclusive eu caí durante um bom tempo. Eu não sou fã de Michel Foucault à toa, né? Aliás, fã eu não sou, mas não sei tanto de Michel Foucault à toa, né? Porque eu li vários livros dele, várias vezes, até eu ver que, peraí, tem alguma coisa errada aqui no ponto principal. Daí a importância da filosofia do direito, né? Aliás, da filosofia do direito não, da filosofia como um todo, né? Dessa atividade de união dos conhecimentos a partir de um centro unitário. E se você parte de um relativismo, pronto, acabou, você pode dizer o que você quiser. Você vai fazer que nem o Alexandre de Moraes, que há 2 anos atrás estava defendendo a liberdade de manifestação de pensamento a qualquer custo, sem nenhum tipo de restrição, e agora não, peraí, só não pode ser contra mim, né? Aí muda de opinião. Vários autores processualistas, né, que antes diziam assim, não, garantismo, né, o inquérito precisa dessas garantias tais e tais, e agora não, peraí, não, calma, não. Esse inquérito pode. Né? Então você não tem mais um parâmetro de unificação desses conhecimentos. Né? O cara pode dizer uma coisa hoje, outra coisa amanhã, diz uma coisa numa página, depois na outra página diz outra, e não tem compromisso com a verdade, com coerência, com nada. Então, só para completar, então seria um ponto da crise, né, da perda do nosso significado dos valores ocidentais, né? O que o Agamben ele defende, e nessa linha, então, a questão do pantocrático, né? Nós perdemos os nossos valores, nós perdemos os nossos liames, e aí vale-se a busca pelo poder, né, que volta, que o senhor mencionou, a volta à situação de barbárie da era mesopotâmica, né, da lei de Talião, né, o famoso olho por olho, dente por dente, né? O Gabriel Santana, deixa eu ver, vamos lá, Glauco Oliveira. Como o Congresso Nacional não está alinhado com a presidência, e dadas as arbitrariedades do STF ao sistema presidencialista, poderíamos dizer que estamos vivendo um sistema semi-parlamentarismo? Olha, eu acho difícil você encaixar
dentro desses modelos que nós temos, o que está acontecendo hoje. Né? Por isso que eu, inclusive, inventei essa palavra. Não vai cair em concurso público, fiquem tranquilos. Eu não vou escrever um livro, O Estado Pantocrático de Direito, só para ganhar dinheiro de concurseiro, tá? Mas eu acho que não dá para colocar aí. Até porque, semi-parlamentarismo, o que o parlamento está mandando? Eu já falei para vocês, você tem a Lei 13.970, que não vale nada. Vale muito mais um decreto municipal, né? Desde que seja chancelado pelo judiciário. Se o judiciário falar que vale o decreto municipal, ele vai valer em detrimento dos direitos fundamentais na Constituição da República. Entendeu? Então, não faz sentido você falar em semi-parlamentarismo, embora essa possa até ser a intenção deles, mas não faz sentido. Não é isso. O Saulo Lisário, questionamento: acreditar em quem? Quais poderes, em quais poderes na PGR? E aí questiona se o Aras poderia ir assumir alguma cadeira do STF. O senhor está mutado, está mutado. Seu telefone está mutado. Agora fui eu, né, que esqueci. O presidente falou que o Aras seria o terceiro de uma fila que só tem 2 lugares, né? Então fica difícil aí, né? E é outra coisa também que eu acho engraçado, que assim, esse já vai ser o terceiro PGR que eu vejo desde que eu sou procurador da República. Né? E pensem bem, o que eu acho engraçado é que esse pessoal ficou escandalizado do presidente falar isso, como se não fôssemos esperar justamente coisas como essa, né, dele. Mas enfim. Antes disso, tudo isso era dito, só que a portas fechadas. Né? Como é que alguém chegava a ser nomeado nomeado PGR ou nomeado ministro do Supremo, se não batendo de porta em porta e falando assim, poxa, vai lá no presidente da República, pede para ele nomear, né? Vai lá nos senadores e pede para eles me aprovarem lá na sabatina do Senado para o STF. Essas coisas todas aconteciam, então agora está todo mundo chocado porque o Moro não se vendeu por um cargo no Supremo. Gente, como é que você acha que os 11 ministros do Supremo chegaram lá? Porra. É política. Mas você não... Posso fazer, Cristiano, ao vivo? Que as pessoas mas você não acha... Só um minutinho. Vou terminar a resposta aqui. Ok. As pessoas não entendem que as coisas são... Tem muita coisa ali que é política e que o Sérgio Moro agora ele é um político. Ponto. Ele não é mais juiz, ele era um excelente juiz, né? Fez lá muito pelo Brasil, mas ele hoje em dia é um político. Então tem muita gente que ainda está dando peso do juiz para a fala do político, né? Enfim. O Cris, você tinha a pergunta, eu não respondi a pergunta inteira. Você poderia repetir o início dela, que eu acabei não respondendo? Acreditar em quem, né? Quais poderes e na PGR, como ficaria, né? Nessa situação, na verdade, fez uma indagação, né? Em quem acreditar ante esse problema? Não vou falar para a pessoa acreditar em si, mas seria muito coach, muito guru. Não dá para acreditar muito. Você tem que acompanhar, tem que tentar se informar o máximo possível e tentar agir de alguma maneira. Ainda que você ache que não vai resolver nada, não vai fazer nada, porque assim, o presidente da República, por exemplo, e boa parte do legislativo estão esvaziados de seus poderes, né? Então, se nem eles podem realmente fazer alguma coisa, porque não há momento político. A questão toda é essa. Nós temos os instrumentos jurídicos, juridicamente dá para terminar amanhã, com tudo isso que está acontecendo, né? Juridicamente o inquérito já era para ter terminado. Ele terminou juridicamente. Ele continua existindo fora do direito. Porque as pessoas se esquecem que o direito não é algo apartado da realidade. Então não é porque eu arquivei um negócio juridicamente que ele vai deixar de existir na realidade. Continua existindo até hoje. Né? Apreendendo o bem das pessoas, bloqueando
página na internet, né? Enfim. Ô, Cris, eu vou só te pedir para você ver aí a ordem das perguntas, que eu acho que tem mais perguntas aí. Eu vi aí uma pergunta do Gabriel Santana ali embaixo também, subindo. Não, do Gabriel Santana, ele falou, não, ele só fez um comentário, né? Sobre a questão do Bolsonaro ter mencionado que não cogita a PGR para os cargos que ele teria direito a indicar. Priscila. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite. Queria conversar com o senhor aqui agora. Só saindo um pouquinho dessa questão do inquérito, né? Para trazer um pouquinho para a realidade dos meus alunos. A gente, né, sou professora de IED 1, né, Teoria do Direito, e Constitucional 1 também, e a gente discute muito essa questão, né, da questão da violação desses princípios, né, e garantias fundamentais da Constituição. E assim, eu sempre converso com os meus alunos falando dessa questão que não existe, né, nenhum princípio absoluto, né? Então, assim, a gente fala da liberdade de ir e vir, mas ela é limitada porque existe também o princípio, né, esse princípio da garantia à saúde, a garantia da vida. E diante desse cenário da pandemia, como que o senhor enxerga, né, essas medidas que vêm sendo tomadas pelo Estado, pelo município, e aquilo que você acha que é mais assim absurdo, né? Quer dizer, são vários direitos e garantias fundamentais sendo restringidos em prol, né, em virtude da saúde. Assim, será que até que ponto essa balança, né, a gente pode colocar esse tanto de violações que vem acontecendo a esse ponto, a esse princípio aí do direito à saúde, essa questão da vida, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com eles, até para eles entenderem, né, essa questão, para a gente trazer para a nossa realidade aqui do direito constitucional. Uhum. Dentro do direito constitucional, realmente há a ponderação de direitos, né? Você tem a colisão deles, você não tem como resolver sem fazer ali a ponderação, né? Pode usar até os subprincípios da proporcionalidade para avaliar se cada medida é realmente adequada para a sua finalidade e tudo mais. Mas vamos lá. Você tem, primeiro, ponto de direito constitucional. Você tem núcleos essenciais de cada direito, né? Então, até onde você pode restringir a liberdade de manifestação de pensamento, né? O Celso de Mello, no início do mês de maio, já durante a pandemia, afirmou que não era possível você proibir uma carreata em Brasília contra o próprio STF. Isso violava a liberdade de manifestação de pensamento. Entendeu? As pessoas... aliás, eu vou além. Eu acho que você está aí acabando com a cidadania, com direitos políticos, porque se decisões estão sendo tomadas, como que a população não pode se expressar contrariamente a elas? As pessoas não podem fazer manifestações, aliás, modo indireto de se vedar. Você tem dois modos aí, né? Primeiro é chamando tudo que é contrário às medidas draconianas de fake news, criminalizando em decreto estadual. A pessoa falar algo contra, eu já vi isso, falar algo contra as medidas tomadas de isolamento e tudo mais. Então, isso é medidas diretas contra a liberdade de expressão. E medidas indiretas. Olha, não pode aglomeração. Então, se você sair para fazer uma carreata, dentro do seu carro, você lá com vidro fechado, você está violando uma medida sanitária. É absurdo. É um absurdo total. Então, você teria vários problemas aí de violações de princípios, mas você também possui violação de regras. Porque a pessoa fica só pensando em princípio. Gente, religião, você tem a liberdade de religião como uma regra no artigo 19, inciso 1. Não é um princípio aberto que você pode concretizar ele do jeito que você quiser. Está ali dizendo, o núcleo essencial da atividade religiosa já está expresso no artigo 19, 1. E se for pegar também o artigo 5º, ponto a ponto, você vai ver em outros dispositivos, de forma mais ou menos expressa, os núcleos essenciais deles que estariam sendo violados. Então, por exemplo, ou não só no artigo 5º. Agora, por exemplo, direito de ir e vir. Você consegue extrair da Constituição, lá do estado de defesa, do estado de sítio, que você não pode prender as pessoas dentro da cidade.
salvo se for decretado estado de defesa e estado de sítio. Você não pode impedir reunião das pessoas, salvo em estado de sítio. Você não pode proibir que as pessoas se reúnam dentro das suas casas, pelo motivo que for, em hipótese alguma, salvo a única exceção constitucional é se estiver ocorrendo um flagrante delito ali dentro. E você não pode querer criminalizar um encontro, a reunião. É bizarro isso. Agora, aquilo também ninguém atenta, que é o ápice do Estado pantocrático de direito e que é o instrumento do Estado pantocrático de direito, inclusive um instrumento panóptico, para usar o que o Cris falou, é a insegurança jurídica. As pessoas não agem. Eu tenho gente falando comigo no meu canal do Instagram, há 2 semanas, 3 semanas, a pessoa mandando mensagem, não, eu vou entrar com mandado de segurança, eu acho que vou entrar com mandado de segurança. Eu tô, legal, bacana. Não, mas aí o prefeito falou que semana que vem vai voltar a abrir. Aí na semana seguinte é a mesma coisa. Eu tô avisando desde abril. Eu tô avisando lá em abril. Acho que o negócio começou em março, né? Aí eu estudei o sistema, o que estava acontecendo, fui vendo. Em abril eu falei, olha, galera, eles não estão decretando isolamento e quarentena até o final do ano, porque não dá. O pessoal vai surtar se fizer isso. Então eles vão ficar de 15 em 15 dias. Entendeu? Órgãos que não têm esse impacto na população já decretaram isolamento até o final do ano. Os tribunais já colocaram em teletrabalho todo mundo até o ano que vem. Quando eu vi isso, eu falei, você quer prova maior do que eu estou dizendo? Que não vai ter fim? Entendeu? Então eles ficam trabalhando com a insegurança jurídica também. Porque se você tem insegurança jurídica, é ao mesmo tempo finalidade e meio, né? E reflexo de cada um decidir de um jeito. O STF quer para si a possibilidade de decidir em cada decreto de um jeito, definir cada atividade essencial como ele achar melhor. Então, com isso, ele cria a insegurança jurídica. Ao criar a insegurança jurídica, ele paralisa a população que está a cada momento esperando que as coisas voltem à normalidade, mesmo que seja um novo normal, mas que pare isso. Mas não para, porque faz parte do sistema. Faz parte dos sistemas totalitários que o povo nunca saiba o que vai acontecer. Respondi? Respondi. Na verdade, como o senhor falou, né, gera uma insegurança muito grande. Que é um princípio. Do artigo 5º, segurança. É um princípio. E as pessoas não sabem o que fazer, né? Deixa eu responder a Karine Rocha. Ela perguntou o que fazer, você falou. As pessoas não sabem o que fazer. A ordem tem que estar dentro das pessoas. A desordem que estamos vendo na sociedade, a insegurança jurídica que nós estamos vendo dentro da sociedade, ela é um reflexo da fragmentariedade da alma, da consciência dos nossos juristas, do relativismo absoluto que reina na mente dos nossos juristas e da simples vontade de poder, para usar um termo Foucaultiano, que é o que guia a atuação dos nossos supremos mandantes, nossos supremos, né? Dos supremos lá. Né? Então, o que fazer? Você precisa da sua ordem interna. Você não pode procurar mais ordem na sociedade, porque você não vai encontrar. Então, quer que eu diga como é que você faz isso? Começa a seguir psiquiatras como o Ítalo Marcilli, no Instagram, que já tem mais de 1 milhão de seguidores, aquele que inclusive se ofereceu para ser ministro da Saúde. Entendeu? A questão é ordenar-se a si próprio. E aí, da sua ordem, isso aí quem fala é o Eric Voegelin, é da sua ordem que decorrerá a ordem no mundo. Tá? Você poderá ordenar a sua vida, assim, na medida do possível. Obviamente você não estou querendo dizer que a sua ordem ordena o mundo, né? Esse subjetivismo kantiano. Não, de modo algum. Mas sim que você tem que procurar uma ordem interna e viver quase que estoicamente, né?
mas sem aceitar, historicamente, não é historicamente que os estoicos aceitam, historicamente, mas sem aceitar, né, wegelianamente, o que está acontecendo na sociedade, se adaptar ao que acontece na sociedade. Né? Eu sou eu e minhas... Como é que o Ortega Gasset fala? Gabriel está assistindo aí, ele sabe. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então é conseguir ordenar dentro de si as circunstâncias que estão na sociedade em volta de você. Gabriel saiu pelo jeito, vai tomar um esporro depois. É meu irmão, é meu irmão. Seu irmão? Não, tá aí, ó, saiu. Vamos lá, o canal dele também tem muita coisa que ajuda a ordenar a questão de beleza, enfim, que ajuda a ordenar o espírito. É uma indagação do José Geraldo. Falta, atualmente, boa vontade dos poderes em atuar em prol da nação, diante da observância das direções divergentes de interesses defendidos em cada poder? Repete. Falta. Hora. Falta boa vontade dos poderes em atuar em prol da nação, frente às diversas direções dadas por cada um dos poderes? Isso é uma pergunta política. Vocês têm que olhar lá as declarações de cada um dos poderes, inclusive nas reuniões privadas que vazam, né, nas coisas que vazam, e ver qual que é a boa vontade, qual que é a vontade de cada um. Não é nem boa vontade, qual é a vontade, o que que eles querem, o que que eles estão buscando, né? Quem que está buscando o quê? É isso que tem que procurar. Tem mais perguntas? Ou acabou? Eu vou fazer mais uma. Que aí volta. Não, sim, você tem uma outra live agora. É hoje também? Não tem outra live agora, não. Não. Tem que tomar um vinho, comer um queijo. Aqui vai ficar em casa. Quando a gente pega a Lei 8.112, lá no artigo 116, fala que é dever do servidor público cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Aí vem o questionamento. A Polícia Federal, os policiais militares, eles não poderiam e não deveriam se opor ao cumprimento dessas ordens que são manifestamente ilegais? Essa pergunta é muito boa. O primeiro detalhe aí que eu tornaria essa pergunta mais ampla, porque quando você fala em Lei 8.112, você está tratando apenas dos servidores públicos federais. Né? Eu traria logo para o direito penal, porque se você descumpre uma ordem judicial, você vai tomar-lhe um crime de desobediência. Né? Então, como é que ele não responde pelo crime de desobediência? O pessoal que está fazendo direito penal, né? Você tem aí a excludente de culpabilidade, que você não está cumprindo uma ordem porque ela é manifestamente ilegal. Né? Você tem a exigibilidade de agir conforme o direito, né? Dentro da culpabilidade. Né? Então, quando você cumpre aquela ordem, você não está no estrito cumprimento do dever legal, que faz parte lá da fato típico, ilícito, culpado, faz parte da licitude da atuação, da conduta de um servidor público no cumprimento de uma ordem. Se ele está cumprindo uma ordem, ele normalmente estará no estrito cumprimento do dever legal, ainda que a conduta dele seja típica, né? Esteja invadindo o domicílio, subtraindo coisa alheia, enfim. E, bom, no caso, teria o tipo específico dos abusos de autoridade. Né? Por que eles não estariam cometendo abuso de autoridade? Porque estariam no estrito cumprimento do dever legal. Só que não há estrito cumprimento do dever legal. Há uma ordem ilegal. Né? Tanto o Código Penal quanto o Código Penal Militar, né? Alguém falou de ordem por escrito, só que eu não consegui ler. Depois lê para mim, por favor. Quando fala de ordem do Código Penal e o Código Penal Militar, os dois excluem o cumprimento de ordens se aquela ordem é manifestamente ilegal. Então, primeiramente, eu entendo que na atual situação, né, que nós nos encontramos, de discussão dessas ordens no Brasil como um todo, né, já está bem claro
que várias dessas ordens são manifestamente legais para qualquer um, tá? E podemos falar aqui tanto da questão do inquérito, quanto da questão dos decretos, tá? Então, não vou cumprir a lei porque eu não estarei no estrito cumprimento do dever legal, porque aquilo não é nem lei, é um decreto. E eu devo obediência ao direito como um todo, né? Então, eu não estou cumprindo o meu dever jurídico, porque aquilo ali eu tenho primeiramente cumprir a Constituição. Então, muita gente já sabe. Então, por exemplo, tem coisas até absurdas. Uso de algemas, numa situação em que não há resistência nem nada, está violando lá a própria súmula do Supremo. Então, essas pessoas teriam, sim, em alguns casos, o dever de agir conforme o direito. Ou seja, descumprindo algumas normas que são manifestamente legais. Só que aí você gera o problema, de novo, como é que você sabe qual é qual com a insegurança jurídica que existe hoje? Entendeu? Isso aí é resolvido. Eu fiz uma live sobre isso. Agora não lembro o nome. Espera aí. Eu chamei isso de burocratização do mal. Eu fiz um story sobre isso, eu tenho um destaque sobre isso. Que é o seguinte, o Zygmunt Bauman, no livro Holocausto, ele traz algumas situações ocorridas, algumas experiências que foram feitas depois para tentar explicar como é que se conseguiu que o nazismo matasse milhões de pessoas. E uma das conclusões que ele chegou, vou pular direto, porque eu estou vendo que está acabando o tempo também, chegar direto para a conclusão, é que quando alguém tem que cumprir uma ordem absurda, ele normalmente cumprirá, na maioria das vezes, se ele não estiver conseguindo ver os resultados maléficos daquela ordem, né? Então, para o cara que está apenas soldando, por exemplo, uma loja e fechando a loja porque a pessoa descumpriu as medidas ilegais de isolamento e quarentena, que são todas ilegais, tá? As medidas de lockdown são todas ilegais. Por quê? Porque não tem previsão na lei de lockdown. Não existe lockdown na lei, nem nas recomendações da OMS. Então, todos os lockdowns, o lockdown é ilícito, é contra a lei. Viola o Tratado Internacional da OMS. Tá? Mas voltando. A pessoa que vai cumprir uma ordem ilegal dessas, se ele não está vendo que a pessoa que não está vendo diretamente a pessoa passando fome, ele não está vendo que a pessoa vai passar fome por causa daquilo. Entendeu? Não está vendo o sofrimento, muitas das vezes. Então ele vai e faz. É a burocratização do mal. Você divide as várias funções para conseguir concretizar aquele mal, e aí cada um dos elos daquela corrente não observa as consequências finais, e aí por isso ele é capaz de fazer aquilo. Certo? Então, duas formas de quebrar isso é mostrar para a pessoa as consequências concretas do mal que ele está fazendo. E o segundo é dar ordens díspares para ele, dar ordens antagônicas. E é basicamente isso que eu faço no meu canal, que é dar basicamente ordens, né? Dar instruções antagônicas para as pessoas. Porque o que isso faz? Isso faz com que a pessoa traga para si a responsabilidade moral da decisão. Então, os policiais hoje em dia, servidores públicos em geral, policial não, servidores públicos em geral, que cumprem essas ordens, né, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto de prefeitos e governadores, sobre as quais pesa a discussão sobre se elas são ilegais ou não, pesa fortemente a discussão sobre se elas são ilegais ou não, e são eles que estão tomando as decisões morais de concordar com aquilo ou não. Entendeu? Tanto que a PM de São Paulo foi lá e prestou continência para a população. Eles tomaram a responsabilidade moral para si. Essa é a consequência de você ter contato direto com as consequências do que você está fazendo, né? E ter autoridades dando comandos diferentes. Não necessariamente. No meu caso, eu não sou autoridade porque eu não mando em ninguém. A autoridade ministerial é um mero parecerista, né?
mas com a divulgação do que eu faço e mostrando que há decisões judiciais nos mais variados sentidos, eu chamo essas pessoas para a sua decisão moral de cumprir a lei como ela é, e não simplesmente seguir cegamente uma ordem que tem todo o ar, né, de ilegalidade, inconstitucionalidade e inconvencionalidade. Pri, eu acho que não, vamos continuar abusando do Dr. Kleber, vamos deixar ele dar. Né, gente, 10 horas da noite. Eu acho que, né, as perguntas aí, o Dr. Kleber, ele tem um canal no YouTube, ele tem um Instagram dele ativo. Imagina aí que as pessoas que quiserem depois trocar uma ideia com o senhor, mandar uma mensagem. Sim, meu Instagram é bem ativo. Você joga lá, Kleber Neto, vai ver minha foto, me segue. Eu tento responder, eu pelo menos visualizo todas as mensagens que eu recebo. Visualizar, pelo menos, eu tenho conseguido ainda visualizá-las. E, na medida do possível, eu respondo, ou falo, olha, vou responder no vídeo tal, vou fazer uma live sobre isso hoje, né, às vezes. Então, eu tento, ao máximo, tratar de questões específicas que as pessoas me trazem. E a todo momento eu estou atualizando a questão dessas questões filosóficas que me interessam, jurídico-filosóficas, que aparecem para mim. Claro. Doutor Kleber, muito obrigada pela sua presença, né? Nós não vamos abusar mais disso hoje, já são 10 horas da noite, em plena sexta-feira. Como o senhor disse, né? Tem que ter um vinho, tem que ter um queijo, né, gente? Final da semana. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter, né, participado, aceitado o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui, né? Assim, o senhor gastando aí o seu tempo, né, conosco, para poder agradecer aqui os meus alunos, né, os nossos convidados. Eu acho que, como eu, né, eu já conversei com os meus alunos, né, isso da gente poder ter essa conversa. A pandemia trouxe as aulas conectadas, mas possibilitaram a gente poder ter contato com pessoas que a gente nunca poderia, né, trazer aqui na unidade. E é uma grande satisfação ter o senhor aqui, né? Então, tudo tem um lado, né? Tem um lado ruim, mas tem um lado bom, né? Então, foi extremamente gratificante poder estar conversando com o senhor, trazendo esse posicionamento, né? Trazendo uma reflexão sobre essas questões que estão acontecendo na atualidade. E às vezes a gente acha que a gente não, eu não entendo nada do direito, eu não tenho que me preocupar com isso. São assuntos que, na verdade, são para todos, né? Todos nós temos que discutir e refletir sobre o que acontece aqui, né? No nosso país, na nossa sociedade. Então, é isso. Muito obrigada. Cris, quer falar alguma coisa? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Cris? Keila quer falar alguma coisa? O microfone está mutado. Keila, mutado o microfone. Doutor Kleber, mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo. Foi grandemente esclarecedor, principalmente para os meus alunos aí da disciplina de Ciências Políticas, Teoria Geral da Constituição, que é uma disciplina aí do segundo período. Então, muitos pontos que eles me questionam, né? Em relação à questão de competência, mas o prefeito não estaria invadindo a área de competência do presidente ou do governador? Então, assim, foi muito bom. Então, assim, esse nosso bate-papo hoje, com certeza, vai ampliar sobremaneira, né, os horizontes dos nossos alunos. Essa questão da competência... um dos meus artigos, a questão está discutindo agora competência concorrente contra competência comum. Um dos meus artigos explica isso. Né? Eu acho que é só pedir que cai, que está lá no Brasil sem medo. Nós vamos te seguir lá e nós vamos ver. A questão todinha da competência, olha assim, 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 e a legislação federal tem que ser observada assim, observada aqui, assim, e linguagem jornalística, né? Tá. E outra coisa, mas assim, eu não estou nem questionando, só vou ventilar aqui para depois eles conversarem, a gente continuar um bate-papo no outro momento.
é algo em relação à discricionariedade do chefe do Executivo Federal. Então, quando levamos em conta ali a questão, se ele é auxiliado por ministros, até que ponto ele pode agir ou até que ponto o ministro pode agir. Então, se ele pode ou não interferir em determinadas tomadas de decisões lá dos seus ministros. Então, creio eu que isso será para uma outra oportunidade. Eu acho que na minha live com o Ítalo Marcilli, a live com o Ítalo Marcilli é ótima. Eu faço uma análise político-ideológica do Sérgio Moro, pegando os textos dele, né, os 2 trabalhos dele, a tese de doutorado dele e um artigo que ele escreveu uns 2, 3 anos antes, separa os pedaços, tem lá no meu Instagram, tem um destaque, Moro, com print da tese dele inteira, e depois eu faço essa análise junto com o Ítalo Marcilli, que, embora seja psiquiatra, o cara é gênio, ele fala de igual e para igual, porque o que importa muitas vezes, a pessoa ter uma visão filosófica das coisas. Então, se ele consegue encaixar a questão jurídica na realidade, né, que é isso que é a filosofia, ele consegue entender de tudo que você está falando. Ah, sim, muito legal. Queria só te perguntar se, por um acaso, o senhor conhece um procurador federal que é daqui de Patinga, Stanley Valeriano. Ele atua no Rio de Janeiro, por um acaso o senhor conhece? Por um acaso, ele é do concurso da minha esposa. Ele é mais novo do que eu na carreira. Eu conheço ele, sim. Ele é daqui. Ah, que legal. Mas fiquei muito feliz em conhecê-lo. Creio eu, assim, que somou demais para os nossos alunos. E será sempre um prazer recebê-lo. A gente sabe que o senhor, com certeza, é muito ocupado, mas hoje, né, por essas vias aqui de conexão... Tanto que eu tive que abrir uma exceção para vocês, porque se vocês querem falar do meu canal, minhas lives são sempre 10 horas da noite. É a hora que eu consigo me liberar para falar. Muito raramente vai começar uma coisa às 9, né? Mas aí é realmente correria, mas assim, semana que vem eu já estou com 2 lives marcadas, uma com o Leonardo Jardim de Souza na segunda-feira, que é o autor do livro Bandidolatria e Democídio, mas eu não sei nem do que a gente vai falar, porque a gente falou assim, não, vamos esperar domingo, se nada acontecer até lá, a gente decide o que vai falar, porque não está dando para você marcar mais nada. Se vamos falar disso, aí o mundo acaba. É eita atrás de eita. E na terça-feira eu também já tenho uma outra live marcada. Cara, nem sei como... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ir lá olhar agora. Eu tenho que começar a anotar isso. Tem uma live também no Instagram marcada para terça-feira também, 10 horas da noite. Não, mas nós vamos. Sua agenda sempre está disponível lá, né? No Insta. Como assim, minha agenda? Sua agenda sempre está lá, né? O senhor publica lá. As lives que eu vou fazer tanto no YouTube quanto no Instagram, eu aviso com pelo menos um dia ou 2 de antecedência. Um dia, normalmente, no mesmo dia. Com certeza teremos outras oportunidades de compartilhar aí do seu conhecimento. Né? Muito obrigada ao senhor, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de falar com o pessoal, os professores, inclusive, né? Os professores e os alunos iniciantes. Tá bom? Muito obrigado, doutor Kleber. Que tenha uma ótima noite. Um bom final de semana. Muito obrigada, doutor Kleber. Boa noite para o senhor. Pessoal, muito obrigada pela presença, os alunos que estiveram aqui de outras instituições, os nossos alunos de outras unidades. Muito obrigada, viu, pessoal? E, mais uma vez, né? Obrigada aí, doutor Kleber. Obrigada pelo seu tempo. Tchau. Tchau, um abraço. Gente, um abraço. Valeu. Tchau, Gabriel Santana. O último apaga a luz. Então, boa noite, pessoal. Um ótimo final de semana.